Hoje de manhã, no Ninho do Urubu, local do incêndio onde morreram os 10 meninos da categoria de base. Falar ao vivo aqui com a Júlia Guimarães, que está na frente do ninho. Oi, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está nos assistindo. Os jogadores começaram a chegar aqui no Ninho do Urubu por volta de 7h30, 8 horas da manhã. Todos com os vidros dos carros fechados, nenhum jogador parou para conversar com a gente. O treino foi fechado às 9 horas da manhã, começou esse trabalho mais ou menos. Nós jornalistas não pudemos acompanhar esse trabalho, mas a gente tem algumas imagens feitas pelo Globocop. E aí a gente percebe que é o primeiro trabalho feito pelo técnico Abel Braga no campo, desde quando aconteceu essa tragédia aqui no Ninho do Urubu. Ele está começando a definir, o time que vai entrar em campo contra o Fluminense no clássico de quinta-feira pela semifinal da Taça Guanabara. E essa equipe deve ter uma novidade no time titular, o Gabriel no lugar do Uribe. Quem também esteve aqui no Ninho do Urubu durante a manhã foi uma representante do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Ela disse que veio fazer algumas inspeções nas instalações do Ninho. Vamos ouvir um pouquinho o que ela conversou com a gente na chegada. O Conselho Estadual de Defesa da Criança e Adolescente tem o dever, de estar acompanhando tudo que envolva criança e adolescente no estado do Rio de Janeiro, e nós vamos fazer essa fiscalização e a gente está aqui cumprindo o nosso papel. O conselhos de direitos, eles têm que zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. Pois é, Escobar, então, além dessa representante do Conselho, a gente viu também aqui, deixando o Ninho do Urubu, um carro da Polícia Civil. Esse carro é da 42ª Delegacia, que é a Delegacia do Recreio, responsável pelas investigações dessa tragédia aqui no Ninho. Escobar, eu volto com você. Obrigado, Júlia Guimarães, falando em frente ao Ninho do Urubu. E algumas das vítimas do incêndio foram enterradas ontem. O goleiro Christian Smério foi enterrado no Rio de Janeiro. Não vai ser esquecido. Nunca! Polícia Seleção! Polícia Seleção! Uma vez meu filho era isso, só alegria, só felicidade. O funeral do atacante Vitor Isaías aconteceu em Florianópolis, Santa Catarina. Um cara que sempre acolheu todo mundo com um sorriso no rosto, independente de onde tu vinha, de comportamento, ele sempre te acolhia. O goleiro Bernardo Pizeta também foi enterrado em Santa Catarina, na cidade de Indaial. Um querido por todo mundo, sabe? A figura do Bernardo sempre foi de um garoto carinhoso, gentil, amoroso. Eu acredito que ele realizou o sonho dele, jogou no time dele, de coração. Todos abençoados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito triste. E hoje mais 2 vítimas do incêndio do Ninho do Urubu foram sepultadas. No cemitério municipal de Itararé, no interior de São Paulo, foi enterrado o corpo do Gedson dos Santos, que tinha 14 anos e estava só uma semana no Flamengo. Já o corpo do Jorge Eduardo Santos, de 15 anos, chegou agora há pouco na cidade de Além Paraíba, no interior de Minas Gerais. E no povoado Brasília, no município de Lagarto, no Sergipe, ocorreu o velório do Átila Paixão, um atacante que tinha 14 anos. O Jonathan Cruz Ventura, um dos sobreviventes dessa tragédia no Ninho do Urubu, está internado no Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro. Vou falar com o Fernando Saraiva. Dá uma boa notícia para a gente aí, Fernando. Exatamente, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Jonathan evolui, o quadro dele evolui. Ele está internado desde sexta-feira aqui com 35% do corpo queimado, mas a gente recebeu um boletim médico atualizado há pouco. Ele teve febre no fim de semana, não tem mais febre. Ele estava sedado, não está mais sedado, e com essa melhora o status dele mudou de grave para estável. Essa é a boa notícia. Os médicos hoje também fizeram um exame bem específico. Esse exame apontou melhora nas lesões pulmonares. Os médicos também fizeram uma lavagem nas queimaduras mais profundas e não identificaram uma piora nessas queimaduras. Portanto, existe uma evolução positiva no quadro do Jonathan Ventura. Lembrando que ele segue acompanhado 24 horas por uma equipe multidisciplinar, que vocês mostraram aí há pouco a reportagem do Esporte Espetacular. O Jonathan, ele chegou a deixar o alojamento, estava num lugar seguro, mas resolveu voltar para ajudar os colegas. Boas notícias também no Hospital Vitória, também na Zona Oeste do Rio.
de onde fala a repórter Karen Duarte. Boa tarde, Karen. Oi, Saraiva, boa tarde para você e para todo mundo. O Flamengo acabou de divulgar um boletim médico atualizado. O goleiro Francisco Diogo, de 15 anos, teve um quadro de melhoras, mas ele ainda permanece internado na UTI, a unidade de terapia intensiva aqui do hospital, porque ele precisa ainda da ajuda de aparelhos, ajuda de um oxigênio extra para poder respirar e também de um suporte com catéter nasal. Portanto, o goleiro não vai ainda para o quarto hoje. Já a ótima notícia é relacionada ao atacante Cauã Emanuel, de 14 anos, que acaba de ter alta médica. Segundo o Flamengo, ele deve sair aqui do hospital e está liberado para ir para casa hoje até o fim da tarde. Escobar, uma ótima notícia para os amigos, para a família e para todos nós que estamos acompanhando esse caso, né? Ufa, né? Uma boa notícia em meio a esse caos todo. Valeu, Karen Duarte, muito obrigado. Já a gente volta a dar informações sobre esse triste acontecimento. Vamos falar de seleção brasileira agora. O Brasil vai enfrentar o Panamá dia 23 de março. O jogo vai ser em Portugal. Vai ser o primeiro amistoso do ano, né? 3 dias depois, a seleção vai enfrentar a República Tcheca em Praga. Sul-Americano Sub-20 é o assunto agora. O Brasil venceu, mas acabou não alcançando o objetivo principal desse campeonato. Sem nenhuma vitória no hexagonal final, o Brasil chegou ao último jogo ainda com chances de classificação para o Mundial. Colômbia e Uruguai empataram em 0-0 na primeira partida do dia. E o Brasil já entrou em campo sabendo que só uma vitória sobre a Argentina por 3 gols de diferença traria vaga. O árbitro marcou pênalti nesse lance de mão na bola do Sousa. O Lincoln fez 1-0 e só. Resultado insuficiente. O Brasil não vai ao Mundial Sub-20 em maio na Polônia. A gente fez um jogo hoje que a gente não tinha feito em momento algum na competição, né? Foi um jogo que a gente foi mais agressivo, conseguiu ser mais agressivo na marcação. Infelizmente não conseguimos, né? Esse trabalho chegar a um final feliz, né? Não adianta agora de cabeça quente fazer um balanço geral. O Equador foi o campeão do Sul-Americano Sub-20 e as outras vagas para o Mundial ficaram com a Argentina, o Uruguai e a Colômbia. Vamos falar agora de campeonatos estaduais. Não teve rodada do Campeonato Carioca, você sabe, foi cancelada por causa da tragédia no Ninho do Urubu. Mas o Corinthians perdeu no Paulistão, está fora da zona de classificação para as quartas de final. E do Rio Grande do Sul, já teve até time erguendo taça. É o Grêmio do Renato Gaúcho. Você quer saber que taça é essa? Dá uma olhada. Grêmio e Avenida fizeram um jogo que valia 2 coisas. 3 pontos pela 6ª rodada do estadual e também o título da Recopa Gaúcha. É uma disputa entre o atual campeão gaúcho, o Grêmio, e o campeão da Copa Vianney Carlet, outra competição organizada pela Federação Gaúcha, que foi o Avenida. E o Grêmio não teve a menor dificuldade para golear. 1 minutinho e o Luan já tinha feito o primeiro. O segundo demorou, acabou saindo só no fim do primeiro tempo. Everton! Na comemoração ele fez esse gesto bonito aí para os meninos que foram vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Sobre todas essas homenagens, a gente vai falar daqui a pouco, mostrando muitas delas. Terceiro gol foi esse aí, belo chute do Leonardo. Virou goleada com o Luan, 4-0. O Everton fez o 5º. E o Felipe Viseu fechou a conta com esse gol maravilhoso, 6-0. Além de tudo, o Grêmio é líder do Gauchão. O Internacional é o 4º, ganhou do Juventude. Nico Lopes fez o primeiro gol. Pedro Lucas